Fala concurseiro e concurseira, tudo beleza? Bem-vindo ao canal Vocação Pública, um canal para você que já sabe que a sua carreira vai ser no setor público. Eu sou Getro Coutinho, auditor do TCU aprovado aos 22 anos de idade, e nesse vídeo eu vou te contar quais as principais diferenças entre concurso de nível médio e entre concurso de nível superior. Bom, existem basicamente dois tipos de concurso, tá? O primeiro concurso que exige para ingresso no cargo nível médio, né, você precisa ter terminado o terceiro ano, e um outro concurso que é o concurso de nível superior, onde você precisa já ser formado em uma faculdade, né, você precisa ser bacharel, licenciado ou até em alguns casos também ser tecnólogo, né, alguns cargos aceitam o diploma de tecnólogo para ingresso nos cargos de nível superior. Agora, tanto os concursos de nível médio quanto os concursos de nível superior, eles têm algumas características que são diferentes entre si, de forma que a sua preparação para nível médio ela tem que ser baseada em uma estratégia e de nível superior tem que ser baseado em outra estratégia, né? É aquilo que eu sempre costumo dizer, né? O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Ou seja, se você passou um concurso de nível médio e agora está buscando um nível superior, você vai ter que adaptar a sua estratégia, porque o que te trouxe até o concurso de nível médio não é o que vai te levar até o concurso de nível superior necessariamente, ok? Bom, quais são então as principais características de um concurso de nível médio? Bom, em relação ao salário, é até bastante interessante porque existem alguns concursos de nível médio que chegam a pagar mais do que concurso de nível superior, tá? Se você, por exemplo, passar por um cargo de nível médio no Senado, na Câmara ou até mesmo no TCU, no TCDF, por exemplo, você vai ver que os salários iniciais são muito altos, alguns são superiores a 10 mil reais, tá? Ou seja, que é muito mais alto do que concursos que pagam 6 ou 7 mil para nível superior. Então, em relação ao salário, geralmente os concursos de nível médio pagam menos do que os de nível superior, mas assim, há exceção como esses que eu comentei para você, tá bom? Agora, além do salário, o concurso de nível médio ele costuma cobrar o menor número de matérias do que os concursos de nível superior, tá? É muito difícil você encontrar algum concurso que tenha mais do que 10 matérias para nível médio. Às vezes você consegue encontrar um outro que cobra um pouquinho mais e tal, e até assim, concurso de nível médio, geralmente eles são feitos o quê? Para a área administrativa, ou seja, você vai trabalhar no RH do órgão, no recursos humanos do órgão, você vai trabalhar na contabilidade, vai trabalhar com licitações e contratos, e por causa disso, como geralmente os concursos de nível médio são para a área meio dos órgãos, né, para a área administrativa dos órgãos, as matérias acabam se repetindo. Então é muito comum nos concursos de nível médio serem cobradas as matérias de administração, gestão de pessoas, de administração financeira orçamentária, né, de licitações e contratos, de gestão de pessoas, de administração geral e etc. Aí, assim, como a gente está fazendo concurso para o setor público, né, obviamente, a gente também tem algumas matérias que são bastante afetas ao setor público, como direito constitucional, direito administrativo, português. Alguns cargos ainda cobram raciocínio lógico e informática, né, mas é muito difícil você ter mais de 10 matérias de um concurso de nível médio. Mas é como eu falei, às vezes você tem um concurso que tem um pouquinho mais, um pouco menos, mas como eles são direcionados para a administrativa, geralmente as matérias se repetem mais, tá? A parte de administração, direito constitucional, administrativo, etc. Arquivologia também é uma matéria que às vezes eles cobram, né? Então você tem uma repetição maior de matérias. Por que isso é interessante? Porque se você que fizer um concurso de nível médio do MPU, por exemplo, que acabou de ter, e você fizer um outro para o TJ do seu estado, você vai ver que o maior número de matérias se repetem, tá? E claro que assim, às vezes quando você faz concurso para um órgão específico, o órgão ele cobra uma matéria que é específica daquele órgão. Então, por exemplo, se você fez concurso do MPU ano passado, você viu que eles cobraram uma matéria específica do Ministério Público, que é o quê? Legislação aplicada ao MPU e ao CNMP, né? Legislação aplicada ao Ministério Público da União e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Se você for fazer concurso para a BIM, você também vai ter que estudar lá a legislação de inteligência, já que a BIM é a Agência Brasileira de Inteligência. Se você vai fazer concurso do INSS, com certeza eles vão cobrar direito previdenciário, que é o que eles chamaram no último edital de Seguridade Social, tá? Então, assim, além dessas matérias de gestão e tal, direito constitucional, administrativo português, talvez aí você também tenha alguma matéria específica do órgão para o qual você vai concorrer. Agora, por causa desse número de matérias que é um pouquinho menor, a exigência também acaba sendo um pouquinho menor. Em matéria de direito, por exemplo, se você estudar bem a literalidade da norma, você vai ver que você já vai conseguir sair muito bem. Ou seja, em direito, por exemplo, você não precisa se preocupar com o que o autor X ou Y falou, o que o constitucionalista estudioso do direito constitucional falou, e nem com o que o Supremo Tribunal Federal decidiu, ou o Superior Tribunal de Justiça decidiu no âmbito da legislação federal, por exemplo. Por quê? Porque a literalidade da Constituição, a literalidade das leis que caem no seu concurso já resolve em grande parte aí da exigência da sua prova.
tá? E justamente porque você tem um menor número de matérias com uma exigência mais simples e matérias que se repetem muito de um concurso para o outro, já que praticamente todos os cargos de nível médio são para a administrativa, você tem uma concorrência um pouquinho mais diferenciada, porque é uma concorrência que geralmente já estuda as mesmas matérias há muito tempo. Isso faz com que a nota de corte faça o quê? Suba, tá? Então você tem geralmente no concurso de nível médio maior concorrência e uma nota de corte também um pouco maior, já que essa concorrência ela já está estudando as mesmas matérias há muito tempo e ela aproveita o estudo de um concurso para o outro. Tá? Então assim, quando você vai fazer concurso de nível médio, qual é a sua principal preocupação? A principal preocupação é fechar o edital o mais rápido possível e depois partir para as revisões, tá? Porque para você rodar o edital, você dá o edital o máximo número de vezes para que você consiga chegar bem preparado para a sua prova, ok? Em concurso de nível superior, aí já é outra pegada. Em concurso de nível superior, geralmente o salário é maior do que o nível médio, ok? Mas o número de matérias costuma ser maior, tá? Existem vários concursos de nível superior que cobram mais de 20 matérias nos seus concursos, tá? É o caso, por exemplo, do TCU, da Receita Federal e tantos outros que cobram mais do que 20 matérias nos seus respectivos concursos, ok? Esse maior número de matérias, ele é aliado com uma exigência um pouco maior, tá? Então, por exemplo, nas matérias de direito, além da literalidade das leis, da literalidade da Constituição, você também tem que se preocupar com como o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu uma matéria específica, você também tem que se preocupar como os tribunais vêm decidindo algumas controvérsias, tá? Você tem que se preocupar como os estudiosos interpretam a lei, como os estudiosos entendem os dispositivos legais, ou seja, além da literalidade do texto da Constituição e das leis, você ainda precisa se preocupar com a jurisprudência, né, as decisões reiteradas dos tribunais, e também precisa se preocupar com o quê? Precisa se preocupar com a doutrina, os estudiosos daquela área, o que esse pessoal que estuda aquela área diz, tá? Então só isso já faz com que a exigência seja o quê? Seja um pouco maior, e aliado com o número de matérias, faz com que a concorrência seja menos qualificada. Por quê? Em concurso de nível superior você tem uma grande esfera de atuação, tá? Porque geralmente concurso de nível superior são os que atuam na área finalística do órgão. E como cada órgão tem uma área finalística diferente, a amplitude, a diversidade de matérias para nível superior são muito grandes. Então você tem mais matérias, você tem um grau de exigência um pouquinho maior e você tem uma multiplicidade de possibilidades de matérias. Por quê? Porque cada órgão vai cobrar na sua área finalística as matérias afetas especificamente à sua atuação, tá? Enquanto no concurso de nível médio nós temos matérias mais afetas à área administrativa que se repetem de um órgão para o outro, né? No concurso de nível superior já é um pouco diferente, porque cada órgão tem suas competências legais, tem sua finalidade e as matérias de nível superior costumam traduzir mais essa finalidade do órgão, tá? Então esses fatores, maior número de matérias, maior exigência e uma maior diversidade, multiplicidade de matérias, faz com que a concorrência seja um pouquinho diferenciada, tá? E isso faz com que a nota de corte seja menor, tá? Por que a concorrência é diferenciada, Jetro? Porque a concorrência ela não aproveita tantas matérias de um concurso para o outro igual o concurso de nível médio, tá? Então, se o cara estuda para o Banco Central e logo depois ele vai fazer um concurso, sei lá, para o Senado Federal para nível superior, são matérias completamente diferentes. O cara que estuda para um e para outro, ele não aproveita o estudo como um concurseiro de nível médio, por exemplo, pode aproveitar de técnico do MPRU para técnico do TRE, por exemplo. Às vezes muda uma matéria ou duas, né? No caso do exemplo que eu dei de nível superior, vai mudar muitas matérias, tá? Vão ser muito mais do que duas. Então, de nível superior, qual é a melhor estratégia? A melhor estratégia primeiro é você definir uma área. Por quê? Definindo uma área, você acaba com a multiplicidade de matérias. Se você estudar para fiscal, você vai ter matérias que são específicas daquela área. Daí você vai fazer só concursos que tenham aquelas matérias específicas, tá? Definindo uma área, você deixa de estudar várias outras matérias, tá? E você se concentra numa área, conseguindo o quê? Aproveitar seu estudo de um concurso para o outro. Aí você pode fazer concurso para auditor fiscal da Receita Federal. Depois você pode fazer para auditor fiscal do Rio de Janeiro. Depois você pode fazer para auditor fiscal do Rio Grande do Sul. Ou seja, todos esses concursos têm o quê? Tem algumas matérias específicas, tá bom? A melhor estratégia para nível superior, que eu acho mais interessante, não é você tentar fechar o edital e ficar revisando o edital direto igual ao nível médio. A melhor estratégia para você fazer concurso de nível superior, como você tem um número muito mais alto de matérias, é o quê? Você identificar primeiro, tá? Antes de pensar em fechar o edital, é você identificar primeiro quais as matérias básicas daquela área.
tá? Se você se decidir pela área de controle, por exemplo, que é a área que fiscaliza os gastos públicos, você precisa de 6 matérias principalmente: português, direito constitucional, direito administrativo, auditoria governamental, controle externo e administração financeira orçamentária. Nessas 6 matérias você precisa ficar ninja, precisa ficar muito bem. E deixa as outras 14 matérias para depois. Você primeiro se preocupa com essas 6 matérias e depois você estuda as outras 14. Se você vai estudar, por exemplo, para a área fiscal, área de fiscalização de impostos, de tributos, aí essas 6 matérias não são mais as mesmas. Você vai ter que colocar direito tributário, vai ter que estudar contabilidade. E você precisa ficar bom primeiro nessas 6 matérias e depois pensar em acrescentar outras até fechar o edital. Então veja que sim, é muito diferente, tá? Estudar para concurso de nível médio e concurso de nível superior. No próximo vídeo eu vou te contar como que a gente pode fazer a transição de concurso de nível médio para concurso de nível superior. Mas por enquanto é isso, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e se quiser me seguir no Instagram, vai ser um prazer ter você por lá, tá? É só procurar por Getro Coutinho ou @GetroCM. Um grande abraço e até a próxima.